E aí pessoal, meu nome é Arthur Ribeiro. Nesse canal eu falo sobre negócios, empreendedorismo, gestão de uma forma geral para pequenas e médias empresas aqui no mercado brasileiro. Olha como é que são as coisas, né? Já tem um bom tempo que a gente vem acompanhando que a nossa economia tá o quê? Tá uma bosta, tá cada vez mais difícil empreender no nosso país e isso são diversas explicações que a gente pode trazer para uma mesa de debate. Vai desde a parte econômica, você pega taxa de juros altíssimas, então quanto maior a taxa de juros, mais caro se torna pegar dinheiro emprestado. Quanto mais caro se torna pegar dinheiro emprestado, mais difícil fica de se fazer negócios, investimentos numa forma geral. E aí, o que acontece com isso? A gente começa a ver uma economia péssima, que é o que está acontecendo no nosso país hoje. Você vai num bairro, você vai no outro, o que você mais vê hoje é lugar fechado. Ó, baixar um pouquinho o banco aqui que eu tô meio alto. O que acontece? A coisa que mais acontece é a gente ir em comércios, aí você vê, é sorveteria fechada, é distribuidora fechada, é supermercadozinho de bairro fechado, é açougue fechado, loja de roupa fechada. Então a gente chegou num momento que está cada vez mais complicado para a gente, naquele pequeno empreendedor. E um dos principais motivos de eu ter criado tanto esse canal quanto o Instagram que eu tenho também, que eu falo sobre negócio, é que é o seguinte: eu acompanho muito o conteúdo desses empresários fodas. Sabe, igual você pega aí um Thiago Nigro, você pega um Cariani, você pega esses caras que você fala assim, meu Deus do céu, meu sonho é um dia chegar nesse patamar. Só que muito do que eles falam ali servem para negócios muito grandes. Igual eu estava vendo um podcast um dia para trás e o Flávio comentou que os pequenos negócios, né, que eles atendem de uma forma geral, são empresas que faturam no ano 10 milhões de reais. Isso é considerado para eles, porra, pequeno negócio. Quem me dera se eu tivesse um pequeno negócio que faturasse 10 milhões no ano, né? Então, assim, a realidade nossa do brasileiro de uma forma geral é muito diferente. São empresas de bairro que normalmente faturam ali seus 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40 mil, até 100 mil ali é a maior parte das empresas que a gente vai ver. Então, quando você vê uma sorveteria ali, costuma estar faturando seus 25, 30 mil. Você pega uma loja de roupa que costuma faturar 40, 50 mil. Loja de salgados que normalmente fatura ali seus 15, 20 mil. Claro que assim, tem empresa que vai faturar muito mais, tá, gente? Estou falando de uma forma geral. Então, o brasileiro, o empreendedor raiz, aquele que acorda cedo, que corre atrás igual louco, normalmente ele tem essas empresas que faturam isso. E quando a gente fala de faturamento, a gente fala só sobre vendas, né? Eu não estou falando de lucro no bolso. E aí o que eu sinto muita falta, e é o motivo de eu ter criado esse canal e o Instagram que eu falo sobre negócios, é conteúdos voltados para o pequeno, conteúdos voltados para nós, grande classe dos empreendedores que está nessa faixa de faturamento de 0 a 100 mil ali por mês, que é a maioria dos negócios. Então, a minha ideia é o quê? Com o conhecimento que eu tenho, com as pessoas que eu converso de uma forma geral, a gente está sempre pensando em estratégias para fazer com que esses pequenos negócios consigam não só sobreviver, mas também crescer, mediante um mercado que está extremamente complicado. E aí a gente pega outras situações econômicas no país, né, que dificultam muito. Olha como é que são as coisas. Eu comecei o vídeo falando sobre a dificuldade que se está hoje economicamente falando, taxa de juros e tudo mais, questões políticas no Brasil e tudo mais. Só que tem um outro fator também que é o seguinte: o que está acontecendo com muitas empresas? E provavelmente você que tem uma loja física aí já pode estar passando por isso também. O seu próprio fornecedor está fazendo o quê? Está vendendo para o seu cliente. Então antes, o que o fornecedor fazia? Eu não vou falar o nome de algumas empresas aqui, só para não ter problema, né? Não sei se eu teria. Mas empresa A começou fazendo o quê? Trabalhando com vários distribuidores e lojistas. Para o quê? Para o distribuidor, para o lojista fazer a marca dessa empresa A crescer. Então a fábrica está aqui, como é que a fábrica ganha dinheiro? Fazendo volume, ela precisa produzir muito. E para ela produzir muito, ela precisa escoar essa venda. Então o que ela precisa fazer? Vender para distribuidores ou para lojistas que compram uma quantidade mínima ali que ajuda ela nessa produção e atender vários dessa. Então assim ela consegue escoar a produção dela toda. Então o que normalmente a fábrica, né, grande parte estão fazendo hoje? A fábrica começa com o distribuidor como lojista,
como uma forma de quê? Desse distribuidor, desse lojista que está mais próximo do consumidor final, está mais próximo do cliente dela, fazer com que esse distribuidor e esse lojista faça o marketing para essa empresa. Então, por exemplo, eu não conheço os produtos da empresa A. Para a fábrica chegar direto na sua casa e te vender é muito mais difícil. Então ela utiliza o lojista que já tem um ponto de confiança, que já está ali há muito tempo, que já tem uma base de clientes. A mesma forma utiliza um atacadista para fazer isso. E o atacadista e o lojista, ele faz essa comunicação direta com o cliente. Então dessa forma ele tem acesso mais fácil ao cliente. Então a fábrica utiliza esse meio, utiliza esse canal e automaticamente consegue fazer com que a marca dela vá crescendo cada vez mais. Aí claro que ela divulga na internet e tudo mais, mas o ponto mais próximo que ela tem do cliente é o lojista ou o atacadista ou o distribuidor. E o que está acontecendo? Quando essa fábrica ela ganha corpo e aí a marca dela já está muito forte, ela começa a olhar e falar assim, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse intermediário, principalmente estão fazendo isso usando Mercado Livre, Shopee e tudo mais. Então cortam esse intermediário logístico que ajudou ela a conseguir desbravar o mercado e começa a o quê? A atender direto utilizando essas plataformas, como o Mercado Livre, né? Tem uma logística violentíssima, logística muito boa, Shopee também. Então a Amazon também. Então o que ela faz? Ela corta esse intermediário e começa a atender o consumidor final direto. Por quê? Porque o intermediário já fez a marca dela ser forte, já conseguiu fazer com que ela entrasse dentro da casa do cliente. Só que qual que é o grande problema? É que esse intermediário ele morre no meio do caminho. Ele perde o negócio total dele, porque ele não consegue brigar com a fábrica. Impossível você brigar com o preço com a fábrica. A fábrica, ela às vezes vende até no mesmo preço que ela vende para o lojista, ela está vendendo para o consumidor final. Como que o lojista, o distribuidor, o atacadista vai conseguir sobreviver dessa forma? Não consegue, porque o cliente ele chega lá e fala assim, nossa, mas aqui, chega dentro da loja, e eu falo isso porque eu tenho loja também, então isso acontece comigo, ué, mas aqui, ó, o produto seu tá R$10, se eu for no Mercado Livre eu vou pagar 9. Por que eu vou comprar? Não, eu vou comprar no Mercado Livre, vou pagar mais barato. Então, se o produto é o mesmo, o que vai acontecer com o cliente? Ele vai comprar aonde for mais barato. Então a própria fábrica está matando muitos lojistas e distribuidores de uma forma geral. Então isso é mais um problema, uma consequência que está trazendo negativa para o mercado. Mas aí entra uma questão que eu venho falando, pessoas próximas a mim, aí eu vou comentar isso daqui, é que da mesma forma que essas fábricas estão fazendo isso com o lojista, aí é um achismo meu, tá? Uma coisa que eu imagino que possa acontecer. Pensa comigo, aonde que está a maior produção do mundo? China. China produz muito e produz barato perto das fábricas nossas aqui de uma forma geral. O que o Mercado Livre tem? Informação. Pensa comigo, quando o Mercado Livre começou, qualquer pessoa dentro de casa comprava e revendia e colocava no Mercado Livre. Depois o Mercado Livre começou o quê? A profissionalizar cada vez mais aquele cliente dele, da plataforma que revende lá dentro. Então depois foi obrigado nota fiscal, uma organização melhor, né? Uma padronização, e aí começou a entrar muito lojista no Mercado Livre que comprava e revendia. E o Mercado Livre foi tendo o quê? Acesso, aí quando eu falo Mercado Livre eu falo Amazon, Shopee, todas essas grandes plataformas. Então ela começou a ter o quê? Muita informação de como funciona o mercado, da onde está o cliente, do valor, produto, tudo. Então você imagina o seguinte, ela tem todas as informações. Então ela começa a chegar em grandes players, né, de mercado e consegue falar assim, cara, se você comprar comigo, eu tenho tantas, se você começar a vender comigo, olha, eu sei que o mercado aqui está de tal forma, aqui você consegue vender de tal forma e tudo mais. E aí o que acontece nessa brincadeira? Muitas fábricas começaram a atravessar o distribuidor, melhorar a margem delas e ganhar a parte logística, que era o que o distribuidor fazia. Só que da mesma forma que elas estão fazendo isso com a fábrica, eu acredito, aí é um achismo meu, que daqui a pouco a China também está da mesma forma. Eu acredito que daqui a pouco o Mercado Livre, Shopee, esse pessoal vai pegar essas mesmas informações que passam para as fábricas no Brasil e vão começar a passar para fábricas lá fora. Então essa fábrica aqui brasileira hoje, que está destruindo aquele canal dela, que é o lojista, o distribuidor ou atacadista, ela está destruindo esse cara.
E o que que acontece? Esse cara ele está mais perto do cliente. Eu acredito que daqui a pouco fábricas lá de fora da China vão ter acesso a essas informações, preço, qualidade de produto, mix, regional, tudo, e vão começar o quê? A ganhar dessas fábricas brasileiras em preço. E como vai ter o Mercado Livre que já tem todo esse fluxo de informações, toda essa parte estratégica de logística, essas fábricas vão começar a perder mercado para essas empresas lá fora. Assim como a gente vê, claro que é um pouco diferente, mas a gente vê hoje com carro. A gente não está vendo o mercado chinês vindo com carros altamente tecnológicos e mais barato? O que está acontecendo com a indústria nacional? Algumas estão começando a vender fábricas aqui, outras, o que está acontecendo? Estão tendo que baratear muito o preço do produto e diminuir margem, porque senão não consegue brigar com a China. E hoje ainda estão conseguindo vender porque tem nome e confiabilidade. Mas imagina daqui 5 anos, se os produtos chineses realmente tiverem qualidade, tiver referência técnica, tiver uma boa prestação de serviço, tiver uma boa garantia. Automaticamente as fábricas aqui vão cada vez perder mais mercado. E por que eu estou falando isso? Como eu sou um pequeno distribuidor, pequeno lojista, eu passo muito por isso. Então, quantas vezes no meu negócio a fábrica já me atravessou? Gente, eu vou falar assim, eu tô comprando, inclusive até de uma, fechei um pedido hoje, que eu fico muito puto, mas eu compro porque eu tenho um contrato ainda para né, que se encerra com esses produtos. Essa fábrica, ela praticamente não vendia aqui no meu lugar. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Sabe o que ela fez? Ela tirou praticamente todos os meus clientes e começou a atender direto. Porque eu sou um distribuidor, não vou falar o produto específico, mas vamos colocar aqui o produto A. Então eu comprava esse produto A dessa marca, que não tinha aqui na minha região. E aí eu comecei a fazer um quê? Um trabalho de captação de clientes com aquela marca. Então comecei a atender 1, 2, 3, 4, 5 clientes que eu considero aqui para mim grandes. E comecei a atender eles. O que uma fábrica, na minha concepção, uma fábrica de respeito, uma fábrica inteligente ela faz? Se o meu cliente entra em contato com ela, porque consegue ver na embalagem ali, o CNPJ entra em contato, o que eu acredito que uma fábrica de respeito deveria fazer? Não, cara, eu tenho um parceiro aí na região, que é o Arthur, da empresa tal, então aí as compras são só com ele. Então pronto, o que vai acontecer? O cara, não, é da onde eu já compro mesmo, bacana, beleza, tranquilo. Agora, o que essa fábrica começou a fazer? Não, eu te atendo, claro, eu te atendo, o que você precisa? Aí a fábrica começou a o quê? Atender lá, direto nesse cliente meu. Automaticamente eu perdi praticamente todo o meu mercado desse tipo de produto, que eu trabalho há muitos anos e agora esse mês é o último mês que eu vou atender com essa linha de produtos. O que eu quero dizer com isso? A fábrica ela simplesmente me fez de trouxa, me fez com que eu ganhasse o mercado para ela aqui e depois começou a atender direto. E assim como aconteceu comigo, eu não me coloco como vítima de forma alguma, isso está acontecendo com várias pessoas em vários mercados totalmente diferentes e a tendência é que aconteça cada vez mais. Então, pensa na gente como pequeno empreendedor, você começa a perder muita venda assim, uma hora você vai fechar as portas. E aí veio essa ideia de trazer esse canal no YouTube, falar sobre negócios, porque eu acredito que nós, pequenos empreendedores, a gente que move o país de uma forma geral. O que seria do nosso país sem a gente, com essas pequenas empresas? Então eu sinto que falta um carinho com a gente, de uma forma geral, tanto do governo, tanto de empresas maiores, a gente fica um pouco solto, a gente não tem alguém que pega na nossa mão e que ajuda a gente. E a minha ideia aqui, e com a plataforma que eu estou desenvolvendo, e mais para frente eu falo sobre ela, porque a ideia não é fazer anúncio nem nada dessa plataforma, mas a minha ideia é o quê? É que a gente, pequeno empreendedor, possa se unir para que a gente possa tanto gerar negócios entre a gente mesmo. Por exemplo, eu estou aqui e eu preciso comprar produto de papelaria. Por que eu não vou comprar de alguém que eu conheço? Por que eu não vou comprar de um cara aqui da região? Por que eu vou comprar da internet? Não, eu tenho que fortalecer a minha região, eu tenho que fortalecer o empreendedor que eu conheço. Eu preciso de uma prestação X de serviço. Por que eu vou comprar com uma empresa enorme se eu posso comprar com um cara que,
cara barra mulher, né, claro, que seja bom naquele serviço ali e que eu conheço. Por que que a gente não pode gerar um networking? A gente não vê esses caras grandes fazendo networks incríveis, todo mundo conhece todo mundo, um liga para o outro, ajuda e tal. Por que que nós, pequenos empreendedores que temos maior quantidade, a gente não se une em prol dos nossos próprios negócios? Com esse objetivo de desenvolver esse canal, porque eu acredito que a partir daqui a gente possa ver o nosso negócio de uma forma diferente, a gente possa se unir, a gente possa trazer conhecimento, informação, às vezes é um detalhe, às vezes é um conselho que pode mudar o jogo, e esse mudar o jogo faça com que a nossa empresa possa sobreviver, crescer e gerar frutos, porque assim como eu falo com as pessoas próximas, empresa para mim não são só quatro paredes. Empresa para mim é um lugar de realizar sonhos. Empresa é o lugar onde o seu cliente chega aqui e vai comprar com você, às vezes ele está realizando um sonho dele. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas não vão a uma sorveteria num domingo para comemorar um aniversário? Você entende que aquele seu cliente, ele está ali comprando aquele sorvete, aquilo para ele é um sonho, é uma comemoração do filho, da filha, é um momento de lazer, às vezes ele teve uma semana dificílima, mas aquele momento que ele está tomando aquele sorvete ali na sua sorveteria é um momento para ele extremamente importante que vai recarregar as energias dele, ou você que tem um bar, aquele cara ali vai tomar aquela cervejinha dele e tal, vai aproveitar, vai relaxar com a família. Então a sua empresa é uma forma das pessoas realizarem sonho, uma forma das pessoas se sentirem alegres, solucionarem problemas, igual vendo produto de limpeza. Então quantos clientes chegam aqui para mim e falam assim, Arthur, cara, eu acabei de fazer uma reforma, meu piso é lindo, paguei caríssimo nele, mas está todo sujo, está todo manchado, eu não sei o que eu faço. E aí eu tenho uma solução de produto de limpeza aqui que a pessoa vai lá, utiliza, limpou e ela está o quê? Feliz. Eu ajudei ela, agreguei felicidade nela. Então nossas empresas é um meio disso. E não só para com o nosso cliente, mas também com os nossos colaboradores. Porque através da nossa empresa, os nossos colaboradores podem o quê? Realizar os próprios sonhos. O que eu quero dizer com isso? Você entende o quão importante é o seu papel como empreendedor para a sociedade? É enorme. É por isso que eu criei esse canal aqui. Eu quero que a gente possa se unir, para que a gente fale de negócio, para que a gente fomente o empreendedorismo para nós, que somos realmente os pequenos empreendedores, que vendemos ali 10 mil, 15 mil, 5 mil, 3 mil, ou que queremos começar, temos uma ideia fantástica, mas que a gente não sabe mais ou menos como colocar ali, né? Tirar do papel e colocar em prática. Para isso esse canal foi criado. Então, se você gosta de negócios, gestão, empreendedorismo, te convido a me seguir e mais do que isso, vamos criar uma comunidade forte, vamos ajudar ao próximo. A gente vive um momento extremamente delicado na economia e só a gente, empreendedor, se unirmos, a gente vai conseguir sair dessa, beleza? Até o próximo vídeo.